Então. Olha, parece que está gravando. Pois muito bem. Começamos então o segundo dia do Congresso, Teologia, Tradução e Interpretação, a obra e o legado do Padre Joaquim Guerra. Eu agradeço à professora Jan, o professor Jorge Bruxo, aos que nos assistem pelo Zoom, em especial ao povo de Lavacolhos, bem-haja. E sem demora, a primeira palestrante é a professora Zhang Minfan, professora associada da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, é doutora em História pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade de Macau e licenciada em Língua e Literatura Portuguesas pela Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Tem se dedicado ao estudo da língua e cultura dos países de língua portuguesa, autora de vários dicionários de português-chinês, chinês-português, fez manuais didáticos de português para aprendentes chineses, publicou artigos sobre ensino de português como língua estrangeira e sobre as atividades dos portugueses na China durante os séculos XVI e XVIII. Traduziu várias obras de autores de Portugal, do Brasil e da China. Professora, a senhora pode começar a sua apresentação. A senhora tem 1 hora, que é para sua apresentação e para perguntas, como a senhora quiser usar. Melhor, se quiser falar 30 minutos, 40 minutos e o resto para perguntas é com você. Sim, obrigada. E antes de mais nada, gostaria de cumprimentar todos os professores, colegas, amigos aqui presentes. Muitíssimo obrigada pelo convite. Será o meu prazer compartilhar aqui algumas minhas reflexões sobre a versão portuguesa de Zhongyun do Padre Joaquim Guerra, nomeadamente discutir a sua tradução dos principais conceitos do livro. E desculpe lá que com quase 2 meses confinada em casa, já não sei como falar. Por isso, hoje eu fiquei muito contente de poder compartilhar aqui algumas minhas reflexões sobre os principais conceitos do livro. Primeiro, eu acho que mas eu gostaria de dizer algumas coisas sobre Zhongyun. Zhongyun foi um dos clássicos confucionistas que se trata de formação moral dos chineses antigos, cuja origem pode remontar ao período de formação da dinastia Zhou no século XII a.C. O texto é originalmente um capítulo do livro de rituais Li Ji, o qual foi reorganizado por Cixi, neto de Confúcio, baseado no texto redigido por este, porém também há estudiosos que atribuem a sua autoria a Cixi. Por exemplo, Sima Qian disse que o autor foi Cixi, mas Ou Yangxiu da dinastia Norte disse que não foi Cixi. E alguns estudiosos contemporâneos chineses, Feng Youlan e Du Weimin, disseram que era o trabalho de Cixi e seus discípulos. Na dinastia Song, Zhongyun foi elevado a uma posição alta, sendo glosado por Zhuxi, que selecionou os 4 livros, incluindo Zhongyun, como livros básicos da escola confucionista. Daí por diante, Zhongyun tornou uma obra obrigatória das escolas estatais, de onde saíam também algumas questões dos exames imperiais, exercendo uma influência importante tanto para a educação como para a sociedade da dinastia da China antiga. E como uma das obras principais confucionistas, Zhongyun tem despertado o interesse de tradução para línguas ocidentais desde o século XVI, altura da chegada de muitos jesuítas europeus à China. Porém, a sua versão integral portuguesa apenas apareceu no século XX, com o contributo do padre Joaquim Guerra. O padre, conhecido como o nome maior da sinologia erudita contemporânea, como referiu o investigador Antônio Aresta recentemente, chegou a Macau em 1933, onde estudou e ensinou chinês e teologia. Também foi à China continental para a missão religiosa. Em 1973, foi convidado pelo Verbo para traduzir os clássicos chineses. Até agora, foi o único tradutor que deu a conhecer ao mundo lusófono
as principais obras clássicas da escola confucionista. Ao mesmo tempo, o seu profundo conhecimento linguístico e o espírito rigoroso e prudente em relação à tradução conseguiram os elogios do meio acadêmico. Como os trabalhos insuperáveis até agora no mundo lusófono, as suas traduções têm um valor acadêmico muito importante, atraindo a atenção e estudo constante dos estudiosos. Mas para mais detalhes sobre a biografia e obras de Guerra, pode ler o excelente trabalho do professor Jorge Batista Bruxo, Padre Joaquim Guerra, uma biografia intelectual. E Guerra fez duas versões em português de Zhongyun, uma em 1984 e a outra em 1990. Aí se pode ver que o seu interesse em Zhongyun. Não há grande diferença as duas versões, exceto a tradução do título, também o conceito importante do livro. A sua tradução caracteriza-se pelo estudo prudente e minucioso sobre o texto traduzido, prestando muita atenção na verificação do significado e dos conceitos, através de analisar a estrutura de caracteres, além de ter no seu dizer o texto chinês em chinês alfabético, visando uma transliteração única e adequada para os nomes das pessoas e geográficos. Servirá para tirar as dúvidas apreciado por quem não sabe. Mas isso não posso concordar, pois não percebi nada do seu sistema, até fiquei confusa com a sua transliteração. Mas aqui não sei se o professor Jorge Bruxo consegue entender, compreender o sistema dele. Não. Nunca fiz um esforço para isso. Ok, obrigada. Além disso, estudou de forma profunda a ideologia confuciana, bem como as interpretações dos filósofos chineses, nomeadamente do período da primavera e outono e nos reinos combatentes, e de Zhuxi da dinastia Song, procurando encontrar os pontos comuns entre a doutrina confucionista com a doutrina cristã. A tradução de Guerra ainda conta com muitas notas e comentários, tanto sobre a língua e cultura cínicas, como também sobre a tradução dos outros tradutores, tais como James Dick, oferecendo numerosas informações em relação ao texto do livro e os conhecimentos linguísticos e culturais chineses. É de referir que não seguia a versão de James Dick, que tem sido considerada tradução padrão por muitos estudiosos. Pelo contrário, Guerra criticava várias vezes a tradução dele, tal como comentava o estudioso brasileiro Antônio José Pizarra de Menezes, J.F. O fato é que poucos ocidentais estavam capacitados para fazer a revisão crítica da obra de Li, em bases etimológicas, ou mesmo dispostos a contrariar a interpretação neo-confuciana dos clássicos chineses, que se tornou corrente entre os intelectuais chineses desde o século XII. De fato, Guerra, acho que ele gosta muito de fazer guerra. Ele critica quase todos os tradutores, a tradução de todos os tradutores. Porém, quer a sua tradução, quer as notas apresentam o seu limite cultural, destacando-se uma característica orientada pelo pensamento cristão, pois utilizava muitas vezes a doutrina religiosa para interpretar os princípios de Zhongyun, fazendo com que os leitores compreendessem os conceitos de Zhongyun com os da religião cristã, o que certamente provocaria um mal-entendido sobre os clássicos chineses. A sua versão portuguesa caracterizada pelo forte subjetividade. De certo modo, não é uma tradução fiel, mas sim uma adaptação orientada pela cultura cristã. E primeiro vamos ver o conceito de Zhongyun na perspectiva de Guerra. Zhongyun é o título, também um conceito importante do livro, mas com sentido tão profundo e complicado que, até hoje,
tem existido grandes divergências em relação ao seu sentido exato até entre os estudiosos chineses, por isso não há um consenso na sua tradução. Na versão de 1984, traduziu o termo Zhongyun para a harmonia perfeita, baseando-se na interpretação do pensador chinês Zheng Xian, referido atrás. Na observação de guerra, Zheng Xian vivia mais perto da época da produção da obra. Portanto, a sua compreensão é mais correta. Segundo Zheng Xian, Zhong significa o equilíbrio interior e Yun tem o sentido de usar, o que se pode ver que em qualquer bom dicionário. Em relação ao significado de Zhongyun, o padre criticou a interpretação dos neoconfucionistas, nomeadamente de Zhu Xi, que tinha herdado o pensamento do seu professor Chen Yi, explicando que Zhong significava sem parcialidade nem inclinação para qualquer dos lados, enquanto que Yun tinha o sentido a lei constante de todas as coisas neste mundo, o que foi aceito por vários tradutores. Porém, Guerra opôs-se a essa opinião, perguntando onde que Yun significou invariável, ordinário, constante. Como é a vida humana de cada dia? É uma coisa invariável, no sentido da lei constante de todas as coisas neste mundo. Na opinião do padre, os neoconfucionistas, tendo Zhu Xi como representante, foram influenciados pelo budismo e taoísmo, pelo que a sua interpretação esvaziou os textos clássicos do seu belo conteúdo humano e religioso. De acordo com Guerra, deve-se encontrar o verdadeiro significado de Zhongyun no próprio texto, e achava que está no primeiro e terceiro capítulo. Então, e no primeiro capítulo disse que antes de qualquer momento de gozo, ira ou alegria, disse que há equilíbrio, que é Zhong em chinês. Sobrevindo esses movimentos, tudo for com medida. Chama-se a isso harmonia. O equilíbrio é o grande fundamento do universo e a harmonia o caminho para êxito. Com equilíbrio e harmonia, o céu e a terra estão certos e todas as coisas se desenvolvem. E no capítulo 3, diz Zhong Yong Qi Zhi Yi Hu, Min Xian Neng Jiu Yi. Na harmonia perfeita está a perfeição. Poucas pessoas são capazes disso por muito tempo. Na observação de Guerra, estes dois capítulos são fundamentais, pois resumiram todo o conteúdo do livro. Pode-se ver que no capítulo 1, a seguir este Zhong equilíbrio, em vez de Yun está He, ou seja, harmonia. Por isso, o padre acreditava ousadamente que o caráter de Yun de fato é um caráter emprestado, utilizado pelo autor para exprimir o verdadeiro sentido de He, ou seja, harmonia. Afirmou que esta troca de caracteres é costume ou abuso velho na China, já se encontra nos livros clássicos ou canônicos. Portanto, Guerra achava que o termo Zhongyun podia ser traduzido literalmente para equilíbrio e harmonia. De fato, James Lick também acreditava que Yun tinha o sentido de He, pois tinha traduzido o termo para The States of Equilibrium and Harmony, em 1885. Mas, em 1893, mudou a sua tradução para The Doctrine of the Mean, em 4 books. Na versão de 1984, Guerra acabou por traduzir Zhongyun para a harmonia perfeita, pois achava que essa tradução exprimia tanto Zhong como Yun, porque podia tomar Zhong no sentido de perfeito, com a força de particípio verbal acabado, completo. O padre sentia-se muito satisfeito com a sua tradução, ficando convencido de que essa expressão correspondia ao pensamento
da escola de Confúcio. Porém, na versão de 1990, a referida tradução satisfatória do termo Zhongyun sofreu uma alteração não pequena por guerra, dizendo que, depois de bastante meditação e exame dos caracteres, resolvi propor uma versão nova e prática, mas mais ao sabor do mestre Confúcio, a perfeição no dia a dia. Na perspectiva de guerra, o pensamento confuciano, criado pelo mestre Confúcio, não ensinava uma filosofia heróica, nem somente cursos de puro saber, mas ensinava para chegar à perfeição no dia a dia. O padre salientou que o livro Zhongyun transmitia um ideal elevado e exigente de virtude e perfeição, a qual seria uma exigência indispensável a todos de virtude. Pode-se ver que a tradução de guerra em relação ao conceito Zhongyun, tanto a harmonia perfeita como a perfeição no dia a dia, apresenta o seu estudo profundo da língua e cultura chinesas. O princípio fundamental de Zhongyun é o cultivo moral, tendo o objetivo de formar os cavaleiros e sábios confucianos, com ideal elevado, salientando a autocultivação, autoeducação, autoinspeção e autoaperfeiçoamento, no sentido de chegar a Zhongyun, ou seja, perfeitamente virtuoso, correspondente à perfeição que Guerra traduziu. Além disso, de acordo com o princípio de Zhongyun, a moral não se pode abandonar um instante sequer. Por isso, o padre afirmava que Zhongyun significava a perfeição no dia a dia. Nesse sentido, pode-se dizer que a tradução de Guerra é aceitável. Porém, na perspectiva do padre, a perfeição no dia a dia quer dizer praticar serviço constante a Deus, pelo fato de dizer que também tinha pensado em traduzir o termo Zhongyun para desserviço, ou seja, quem se entregue ao serviço de Deus será alcançar a perfeição. Isto é, Zhongyun. No entanto, Zhongyun na escola de Confúcio é completamente diferente, que não tem nada a ver com a religião, mas sim com a virtude e maneira de ser de uma pessoa. Como exemplo, no livro, capítulo 17, referiu que o imperador Sun podia alcançar Zhongyun, pois gostava de fazer perguntas e de ponderar as falas corretas. Escondia o mal e punha em revelo o bom. Olhava de um lado e outro e depois aplicava o que era bom ao povo. Portanto, tratar as coisas de forma imparcial e harmoniosa, sem ir ao extremo, é Zhongyun. Também o próprio Guerra defendia que este termo tem o sentido de utilizar o meio como a via comum, salientando o meio. Portanto, Zhongyun como um sentido central de todo o livro, com um significado profundo e complicado. Penso que não existe um termo equivalente em português. Seria melhor adotar um método de Pinyin mais explicação ao traduzir, na qual se precisa de explicar que é uma virtude de tratar tudo de modo moderado, equilibrado, harmonioso, não precipitado nem ao extremo. Ao mesmo tempo, deve-se respeitar a lei. Isto é o conceito Zhongyun de Guerra. Então, vamos ver outros termos importantes. Tian é um termo importante de Zhongyun que aparece 63 vezes no livro. Na cultura chinesa, Tian conta com vários significados, podendo ser firmamento, céu, paraíso, Deus celeste, providência abundante divina, entre outros. Em Zhongyun, Tian principalmente tem os significados seguintes. Primeiro, firmamento, abóbora celeste, uma parte da natureza. Por exemplo, estes três exemplos: 薄厚配天，薄厚配地，高明配天，悠久无疆. Pela sua vastidão e solidez, parece-se com a terra. Pela sua altura e brilho, assemelha-se ao céu. E segundo também, agora o céu é somente o que se vê lá em cima, a brilhar, mas quando se torna na sua imensidade, estão pendentes dele o sol, a lua e as estrelas.
e cobre todas as coisas. 以是以生命洋溢中国，施以埋没，周之所至，人力所通，天之所覆，地之所载。Aqui também se refere ao céu. Nestas frases, traduziu Tien para o céu. Pode-se ver que Guerra concordava com o significado de Tien como um espaço físico e encontrou a palavra equivalente céu na sua tradução. E segundo, Tien com conceito de país, mundo, universo, aparece geralmente Tianxia com 28 vezes no livro. 中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。A concentração é a grande base do universo e a harmonia o caminho do êxito. 天下国家可君也。Pode-se reger os reinos do mundo. Neste caso, 天下 constitui não apenas um espaço geográfico, como também um conceito político, podendo ser universo, mundo, um país ou até um governo. E terceiro, Tien, usado com Ti, significa o céu e a terra. Também aparece muitas vezes neste livro. 至中和天地未焉，万物一焉。Havendo concentração e harmonia, o céu e a terra estão certos e tudo se desenvolve. 天地之大也，人有所罕。故天子语大，天下莫能载焉；语小，天下莫能破焉。Grande é o céu e a terra, mesmo assim ainda os homens se queixam. Por isso, ao falar deles em geral, mal encontra por onde começar e ao falar em pormenor, já não sabe onde acabar. Nestas duas frases, Guerra adotou a tradução literal, traduziu Tiandi para o céu e a terra, um espaço natural onde vivem todos. E mais vezes, com noção abstrata e com poder supernatural, soberano cósmico, que administra ou controla toda a vida. Por exemplo, logo no primeiro capítulo, primeira frase, 天命之谓性, os mandamentos de Deus formam a lei natural. 正己而不求于人，则无怨，上不怨天，下不尤人。Governa-se assim nem mendigar dos outros. E por isso, também se não queixa de ninguém, nem murmura de Deus lá em cima, nem culpa os homens lá embaixo. Então, estas 5 frases, ou muito mais, quanto implica noção abstrata, que Guerra traduziu sempre com Tien, Deus. Este Tien não é como, que é único, com maiúscula. Deus com maiúscula é único, o Criador do universo, conferindo este termo uma natureza religiosa. O caráter Tien tem significado não distinto. Os acadêmicos antigos não disseram se Tien tivesse a personalidade. Ao fazer a tradução, Guerra prestou muita atenção à explicação de Zheng Xuan, que referi atrás, a qual Zheng Xuan achava que Tien não tem corpo, nem palavras para dar ordem, mas o ser humano pode sentir naturalmente o bom, mal, etc. Por isso se chama fatalidade se tudo isso for conferido pela natureza. Daí se pode ver que Tien não tem personalidade, muito menos pode ser Deus, o Criador do universo na perspectiva de Guerra. Além disso, Deus é um termo de cultura religiosa, um caráter divino. É muito diferente do que Zhong Yun queria transmitir. Se traduzisse Tien para Deus, seria possível dar a conhecer aos leitores que na cultura chinesa também houvesse um Deus personificado, que era o Criador do universo e a China fosse um país de monoteísmo. De fato, os chineses antigos tinham o conceito de Tien, ligando-o com ser humano, formando o conceito de unidade céu e ser humano. Na China primitiva, por falta de conhecimentos, as pessoas acreditavam que existia uma força supernatural que controlava e ordenava o mundo, e essa força era do céu.
pelo que tinha medo e respeito para com o céu. Os filósofos chineses antigos acentuavam constantemente a relação estreita e inseparável entre céu e ser humano. Em Zhou Ocidental, céu era uma divindade personificada, sendo o soberano cósmico na natureza e sociedade. Portanto, a relação céu-ser humano, na altura, era a entre divindade e ser humano. Porém, durante o período da primavera e outono e dos reinos combatentes, esse conceito de céu com o caráter divino foi suspeitado, com o aparecimento do ateísmo e materialismo, sendo substituído por uma noção abstrata e, portanto, a sua relação com o ser humano vinha atribuindo um caráter filosófico, surgindo então a teoria do mandato celeste, criado pelo confucionismo, que, por um lado, o céu, ou mandato celeste, era uma força irresistível a que toda a gente devia obedecer. Por outro lado, considerava-se o céu como a natureza, salientando que toda a gente devia respeitar a lei natural e mantinha uma boa conduta. Também o taoísmo defendia o céu era a natureza e ser humano fazia parte dela. Por isso, céu e ser humano era uma unidade, o que foi aceito pelos filósofos posteriores chineses. De fato, Guerra estudou durante dezenas de anos de língua e cultura chinesas, conhecendo perfeitamente a teoria do mandato celeste no sistema filosófico chinês. Traduziu de propósito Tian para Deus, no sentido de dar o caráter divino a Tian, atribuir mandato a Deus, como 10 mandamentos na sua tradução. O padre adotou um método de domesticação para traduzir Tian para Deus, apesar de poder facilitar a compreensão dos leitores ocidentais, mas essa tradução cheia de caráter divino é completamente contrária à concepção do universo transmitida por Zhong Yun, que salienta a conduta moderada do ser humano para que este céu e terra possam viver harmoniosamente, o que se apresenta nomeadamente no capítulo 22. Deste capítulo diz: só os mais simples deste mundo conseguem realizar plenamente a sua natureza, capazes de realizar plenamente a própria natureza. Também podem fazer o mesmo com atos outros. Nesse caso, saberão igualmente tirar das coisas o máximo partido, sabendo aproveitar assim as criaturas, podendo secundar a obra criadora do céu e a terra, pois estão em condições de colaborar nele. Neste capítulo, com a tradução de Guerra, pode-se verificar que ele percebe muito bem que céu e terra não têm personalidade, referindo-se à natureza. Portanto, como um estudioso, Guerra compreendia Tian é parte da natureza, coexistente com terra e ser humano. Porém, como um missionário tentava adicionar o caráter divino a Tian, quando este implica uma noção abstrata, tendo traduzido este termo propositadamente para Deus, que já não pode ser considerada uma tradução fiel, mas sim uma adaptação para o mundo cristão. E gostaria também outro termo importante, tal, discutir a tradução dele. Logo no primeiro capítulo, o livro apresenta a relação entre Xin, Tao e Jiao. Tao é um dos conceitos importantes de Zhong Yun, que aparece também mais de 60 vezes no texto, contando com vários significados. Aqui só apresentei o que o padre traduziu. Primeiro, moral, virtude. Primeira frase, 天命之谓性，率性之谓道. Os mandamentos de Deus formam a lei natural. Submeter-se às exigências da lei natural e o que se chama virtude. Para compreender tal, é preciso entender o que é sim. Segundo Guerra, sim é a lei natural, formada pelos mandamentos de Deus,
Por isso, apenas cumprir as exigências da lei natural, ou seja, os mandamentos de Deus, que se chama virtude. Porém, na cultura confuciana, virtude significa bons comportamentos, boa maneira de ser, incluindo bondade, benevolência, caridade, respeito, união, amor, etc., que tem a ver com boas condutas para com o país, sociedade, família e outras pessoas sem nenhuma ligação à religião. Pode-se ver que o conceito de virtude defendido por Guerra é revestido por um caráter religioso, pois é uma obrigação exigida por Deus, contrária ao da escola confucionista. E, segundo outra tradução, Guerra traduziu para caminho, por exemplo, 中也者，天下之大本也；和也者，天下之大道也。A concentração é a grande base do universo e a harmonia, o caminho do êxito. Traduziu nesta frase para tal para caminho. Este caminho, no ponto de vista do padre, é o caminho da virtude, ou seja, virtude de cumprir os mandamentos de Deus. De fato, tal nesta frase significa princípio. A frase quer dizer que a harmonia é o princípio comum para todas as coisas do mundo. E outra frase, 诚者，天之道也；诚之者，人之道也。Ele traduziu a simplicidade é o caminho de Deus. Praticá-la é também o caminho que o homem tem a seguir. De acordo com o confucionismo, a simplicidade, tal como outras virtudes, é dotada pela natureza e não por Deus, como Guerra traduziu. Seria mais adequada traduzir tal nesta frase para a virtude, isto é, a simplicidade é a virtude dotada pela natureza. O homem tem de praticar ou praticá-la. E esses caminhos de virtude, caminho de vida, eu não posso concordar com a tradução de Guerra. Por exemplo, 道之不行也，我知之也；知者过者，愚者不及也；道之不明者，我知之矣；贤者过之，不孝之不及也。Não se anda pelo caminho da virtude, e eu percebo. Os espertos vão mais além, e os ignorantes ficam-se aquém. Se a virtude não brilha, eu sei porque os espertos passam-lhe adiante, e os outros nem chegam lá. Nesta frase, tal, não acho que significa a doutrina de Zhongyong. Quer dizer, o mestre Confúcio diz, não se aplica à doutrina de Zhongyong, e eu percebo. Se a doutrina de Zhongyong não se conhece por todos, eu sei porquê. Também a segunda frase, também fala de Confúcio, 道其不行已乎. O caso é que não se anda pelo caminho devido. Aqui tal também significa a doutrina de Zhongyong, acho eu. E Guerra traduziu para o caminho devido, quer dizer o caminho da virtude. Virtude de cumprir os mandamentos de Deus. E a terceira frase, 君子之道废而已. A virtude do cavaleiro está a gastar-se e apagar-se. Nesta frase tal também, na minha opinião, tem o sentido de doutrina de Zhongyong. A frase quer dizer que a doutrina de Zhongyong de cavaleiro é de sentido amplo, mas profundo. Quer por um lado, as pessoas comuns podiam conhecer e praticar parte dessa doutrina, mas por outro lado, nem os santos conseguiam ter toda a sua sabedoria e praticá-la. Penso que o padre não percebia muito bem o significado tal nestas frases. De fato, como nas frases acima citadas, tal no livro, muitas vezes refere-se a tal de Zhongyong, só omitir este Zhongyong. Não se pode traduzir simplesmente para caminho ou via. Penso que vou falar mais um conceito 圣人 por causa de tempo. A tradução de 圣人 quer dizer, não muitas vezes, mas acho que vale a pena dizer. Primeiro, eu gostaria no grande dicionário chinês, 圣人 refere-se a pessoa erudita de virtude.
pode ser referir a Confúcio, ou designação para os imperadores. Também pode referir Buda, budista ou taoísta. E no dicionário da língua portuguesa, Bodo Editora, quer dizer indivíduo que morreu em estado de santidade, indivíduo que foi canonizado, imagem de pessoa santificada, pessoa extremamente bondosa. Nós podemos com comparação, tem pontos que têm significados comuns, que têm a ver com virtude e religião. Mas a China também tem a ver com política. Mas neste, não sei, com o dicionário de língua portuguesa, este não diz que tem a ver com política. Mas, de fato, eu não sei porque tem ou não. Penso que não. Pode-se ver como santo não tem sentido de política em português. E aqui a tradução de Senren, Guerra traduziu todos os Senren em santos. Nestas frases, Guerra traduziu Senren para santo, como referido atrás. Senren e santo têm alguns significados comuns entre chinês e português. Portanto, não há grande problema este termo traduzido. Porém, santo de guerra significa servo de Deus, que nós podemos ver aqui na terceira frase. Sendo um modelo de fé cristã, enquanto que Senren no confucionismo é um exemplo de letrados, caracterizando-se pela sabedoria, virtude e ideal elevado. É de notar que, quando Senren refere o imperador como terceira frase, referir imperador Sun, não tem caráter religioso, mas político. Por isso, a tradução santo não é muito adequada. Seria melhor traduzido para sábio. Então, acho que posso fazer mais que sobre a tradução de Ren, que também aparece muitas vezes, que se lê muito nos capítulos. Mas a maior parte dos tradutores, eles traduzem benevolência. E terra, acho que a tradução de terra é melhor do que para traduzir humanidade, melhor do que para traduzir benevolência. Porque na opinião de Guerra-Ren, no pensamento de Confúcio, não é apenas benevolência, mas de sentido muito mais ampla, referindo-se a uma virtude de sentido geral, não se referindo à virtude de uma pessoa, um governador, mas a uma virtude comum de toda a humanidade, que inclui amor, piedade filial, valentia, coragem, sabedoria, boa maneira de ser, lealdade para com os governadores. Por isso, ele achava que a palavra humanidade podia transmitir todos esses sentidos. Segundo o dicionário da língua portuguesa, humanidade significa natureza humana, que é uma virtude dotada por natureza que se pode possuir sem esforço, o que é um pouco diferente ao conceito de Zhongyong. Ren em Zhongyong não só tem sentido de virtude por natureza, mas salienta as condutas praticadas na vida cotidiana. Por isso, para chegar a Ren, precisam-se de esforços e trabalhos pessoais. Pode ver que Guerra traduziu Ren para a humanidade, pretendia acentuar que foi Deus que conferiu a todos essa virtude ao nascimento de. Por isso, sugiro a tradução Ren em pinyin mais explicação. E conclusão. O padre conhecia muito bem tanto a língua como a cultura chinesas e também teve profundo conhecimento das explicações e notas sobre os termos dos confucionistas como Zheng Xian e neoconfucionistas como Chen Yi, Zhu Xi. A sua tradução cheia de subjetividade e religiosidade é, por um lado, a tradição dos jesuítas na China durante os séculos anteriores, desde o século XVI, XVII.
Por outro lado, também a sua estratégia cultural, que procurava demonstrar que havia pontos comuns entre o confucionismo e o cristianismo. De fato, o pensamento da escola de Confúcio constitui uma regra moral para ensinar as pessoas a serem bondosas e terem boa conduta, não contanto com nenhum caráter religioso. O padre Guerra interpretava muitas vezes os conceitos funcionalistas com o pensamento cristão, atribuindo-lhes o caráter religioso no sentido de cristianizar o clássico confuciano. Portanto, a sua versão portuguesa é mais uma adaptação do que uma tradução. A tradução de Guerra seria uma adaptação que servia para a missão religiosa, como o próprio padre salientava, que para esta profissão no dia a dia, em intimidade, amoroso e alegre com Deus, é que o livro de Zhong Yun aponta e guia. Então, só isso. Muito obrigada. Excelente, professora. Uau! Eu tenho diversas perguntas, mas eu vou abrir aqui. Se alguém tiver uma pergunta, faz um sinalzinho no chat ou pode nós ir temos, direto. espera aí, chat Professora. reactions. Nós temos aqui, estamos os dois em conjunto, eu e o António. Olá, Pedro! Muito gosto em revê-lo. Ora, estamos aqui, eu e o António, e vamos falar. Pode ser fazer uma pergunta eu e depois vou deixar espaço também fazer uma pergunta ao António. A minha pergunta é mais simples, é até que ponto é que a adaptação não terá também o seu lugar na sinologia, mas se não haverá um preço a pagar quando se adapta, como o Padre Guerra adaptou, em vez de traduzir, adaptou tantos conceitos como, por exemplo, traduzir cavalheiro, junte-se por santo, ou traduzir Tien por Deus. Qual é o preço a pagar quando se faz uma adaptação e não uma tradução? Esta é a minha questão. Agora vou passar ao António. António Graça de Abreu. Pois. Então, muito boa noite, ou muito boa tarde, ou muito bom dia. Nós estamos sem câmara. Explica que estamos sem não há câmara, não faz mal. Pronto, tudo bem. Eu só queria dizer que a leitura da nossa amiga de Xangai, do Zhong Yun, portanto, eu diria chamar-lhe a doutrina do meio, começamos logo por aqui, é mais ou menos a tradução padrão que tem sido adotada em língua inglesa, não é? Zhong Yun, doutrina do meio. Do meio da virtude, do meio caminho, do meio andado. A tradução do Padre Guerra, como todas as traduções do Padre Guerra, não é? Está aivada de conceitos religiosos, católicos, cristãos. E esse é um dos problemas que o Padre Guerra tem nas suas traduções. Podemos aceitar, se formos tolerantes e se aceitarmos que Tien, como ainda agora a Ana Cristina disse, não é? Tien pode de facto ser o céu, pode ser Deus, mas Deus já num outro conceito. Porque o conceito de Deus para o Padre Guerra não é o mesmo conceito de Deus dos chineses, ou de quem escreveu, ou de quem alinhou, ou de quem é confuciano, e aceita Tien como sendo Tianxia, por exemplo, debaixo do céu, e que ele traduz por mundo, também se pode traduzir com certeza por mundo, ou enfim, ou Shenzhen, portanto, a ideia do santo, da divindade, da pessoa. Também não são os santos, não é Santa Filomena, não é o São João, não é o Santo António, são outros santos, não é? Por isso, estas traduções de Padre Guerra, embora eu sempre continue a dizer a mesma coisa, são traduções que nos motivam, que nos levam a pensar e que nos levam a concordar ou não, portanto, com o que está aqui. Também depende daquilo que cada um de nós tem dentro de si de religiosidade mais próxima da religião cristã ou do cristianismo, ou mais distante. Porque quem não acreditar em Deus, no Deus Pai Todo-Poderoso, não é omnipotente e omnisciente, quem não acreditar em certos princípios fundamentais do cristianismo, não vai também acreditar nestas traduções do Padre Guerra. Mas isso é a opção individual de cada um. Por isso, e penso que a nossa amiga de Xangai fez um bom trabalho também ao decompor, ao mostrar e é mais uma
uma tentativa de estarmos com aquilo que o Padre Guerra fez e valorizar também esse trabalho, com todas as ressalvas que temos posto ao longo do trabalho de análise dos trabalhos do Padre Guerra. É que aí também entra um bocadinho daquilo que nós somos, não é? Porque com uma mentalidade judaico-cristã ou com uma mentalidade chinesa confuciana ou uma mentalidade taoísta ou com uma formação, enfim, de um outro modo de olhar o mundo, não é? Tudo isto pode ser questionável, mas é assim mesmo, é a riqueza do pensamento, é a riqueza de nos obrigar a pensar, e isso é sempre positivo nestas abordagens que fazemos ao Padre Joaquim de Jesus Guerra. É isso. Oi, professora Sofia, pode ouvir bem? Nós podemos ouvir. Não, sim, às vezes não quer dizer aquele som parece estar a tremer. Sim. A professora Ana perguntou a Quer respeito dizer, de adaptação. sim, acho que é uma boa pergunta, que precisamos, mas, mas adaptar, sim, às vezes precisamos, por exemplo, mas ele é Joaquim Guerra, que ele fez de propósito. De fato, acho que ele sabe muito bem que Deus, nós também temos Deus, por exemplo, Deus céu, Deus terra, mas não é com maiúscula, único criador do universo. Sim, precisamos de adaptar para que os leitores compreendem. Mas não há um preço a pagar por essa adaptação quando se adapta, por exemplo, de uma mundividência chinesa para uma mundividência cristã. Não há um preço, não há uma perda, não pode haver uma perda de credibilidade? Hum, 我问你，要是你是中国人，要是你看一看有没有问题，对这个翻译方法，有没有问题？有没有你想看呢？我不太相信这个翻译，因为我不同意翻译的原则，是不是？是不是？só consegui perceber os...不明白我说什么？ não, acho que não está que boa pronúncia, mas só que não, aqui o som sempre está a tremer, não sei porquê. É um problema com a máquina. Então, é que assim, nós estamos sem imagem. Este computador em que estamos hoje, estamos sem imagem. Mas a questão que eu colocava, à investigadora Sofia, a questão que eu coloco é a seguinte: quando nós... Repare, eu também traduzo, o António Graça de Abreu, meu Deus, então é um grande tradutor, nem se fala, mas quando eu traduzo, eu tenho uma opção filosófica. E eu, ao traduzir, se eu traduzo céu por Deus, e se um chinês está a ver esta tradução e pode comparar esta tradução, isso pode ou não pode levantar questões em relação a essa tradução. E, portanto, há aqui uma questão de confiança que pode ou não pode, a minha confiança pode ou não ficar afetada quando o tradutor claramente opta por traduzir de uma maneira mais parecida com as suas crenças e menos parecida com as crenças dos chineses. Isso pode ou não pode levantar problemas? Acho que vai ter problema. Pois. Sim, acho que sim. Mas
Esta mostra, acho que completa a subjetividade do tradutor. Pois, exatamente, exatamente. Estamos aqui, passamos de um domínio que tenta ser tão objetivo quanto possível para um domínio onde reina a subjetividade. E, de facto, se tem valor em termos de trabalho pessoal, de estilo, pode levantar problemas em termos de diálogo de culturas, de comunicação entre culturas. Não é? Claro, sim, também vai ter, mas essa subjetividade ninguém pode evitar. Claro. Portanto, não tem traduções iguais, não é? É por causa de toda a gente tem subjetividade e compreensão. Mas há uns mais subjetivos que outros. E esta guerra, ele quer dizer, ele quer apresentava de propósito a sua subjetividade. Exato. Também e ele concordo. quer dizer ousadamente, quer interpretar os clássicos confucianos com conceito ou cultura cristã. Ele não esconde, ele não pretende esconder, ele quer demonstrar, apresentar a todos a sua subjetividade e religiosidade. Uhum. É de propósito. Cheguida. Eu estou ali. Se Isto tem razão, eu percebi. Desta vez, 你现在明白，我的同事也挺有问题，我的朋友Graça de Abreu也挺有问题，你可不可以回答他的问题？ Sim, eu conheço na Universidade de Aveiro, não é? Uhum. O professor Antônio Graça Abreu, que tem traduzido também Tao Te Ching, não é? Posso dizer só mais duas palavrinhas. É que também há uma outra questão em relação à tradução dos textos clássicos chineses. Uma coisa é traduzir os clássicos confucianos, textos em prosa, textos que serviram durante muitos séculos para a formação dos letrados na China, portanto, para os exames imperiais, para tudo isso, não é? E que aí quase que obrigatoriamente, os candidatos ao Xingshi, portanto, a serem letrados na China ou mandarins mais tarde, não é? Tinham de obedecer a cânones rigorosos de interpretação, inclusive dos caracteres, não é? Embora isso, por vezes, fosse altamente subjetivo, porque, como sabe, a língua chinesa, ela sabe muito melhor do que eu, não é? Um caractere pode, às vezes, ter 1, 10, 20 ou quase 30 significados. Bem, mas isto tem relação aos clássicos chineses. Por isso, em qualquer tradução em prosa de clássicos chineses, a busca do rigor deve ser um objetivo fundamental. A mesma coisa não acontece com a tradução dos poetas da China e com a poesia chinesa, não é? Os shizhen, portanto, os poetas, não é? E traduzir poesia, portanto, aí já há uma abertura maior por parte do tradutor. O tradutor tem, e penso que o Padre Guerra também fez isso com o Sitchin, com o livro dos Cantares ou o livro das Odes. Com o Sitchin, portanto, a primeira coletânea de poesia chinesa, também presumivelmente compilada por Confúcio, com os 311 pequenos poemas, não é? Aí há mais abertura, há mais disponibilidade e há mais interpretação pessoal por parte do tradutor. É um bocadinho também o que acontece, agora estou a falar de mim, das minhas traduções. É que muitas vezes não conheço os caracteres todos. E como não conheço os caracteres todos, tenho que me socorrer de traduções noutras línguas e muitas vezes de reinventar, recriar, transcriar, enfim, já é o... Isso não se pode fazer ou não se deve fazer na tradução dos clássicos chineses. Como também não se pode fazer uma tradução da Bíblia. Imaginem, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Não se pode reinventar o Novo Testamento ou a Bíblia, não é? Mas na poesia isso é possível. Na tradução de textos não clássicos chineses, nós conseguimos, enfim, muitas vezes os tradutores até conseguem, eu ia dizer melhorar, entre aspas, este melhorar é relativo, mas conseguem melhorar o original
porque metem alguns conceitos ou algumas palavras que soam muito melhor e que têm mais força em inglês ou em francês, até muitas vezes do que a palavra original chinesa. Isso também acontece comigo. Mas isto não se pode fazer na tradução de clássicos confucianos. Aí a coisa pia mais fino e temos que ser muito rigorosos na abordagem dos conceitos. Já falámos agora no Shenzhen, no Tian, enfim, no Te, No na Run, virtude, no no Ren, Run. tudo isso obedece a conceitos que estão dentro de chineses que pensam com a cabeça e pensam também com o sangue. É que muitas vezes nós, quando estamos a lidar com este tipo de textos clássicos, não é, que foram experimentados, analisados, estudados, decorados, memorizados ao longo de séculos e séculos e séculos, isto fez com que estes textos passassem para dentro do sangue do mundo chinês. Isto é o sangue da China. Por isso, temos que ter muito cuidado nestas nossas abordagens. Eu nunca seria capaz, não tenho coragem para me meter nas traduções de clássicos chineses, porque ia falhar rotundamente. Mas o Padre Guerra fez, enfim, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Obrigada. Eu não sei se quer responder. Posso? Mas qual é a pergunta? Cristianizar? Ora bem, eu acho que aqui foi mais um comentário. Não foi uma pergunta, é só a diferença entre traduzir, por exemplo, poesia. Sim, por isso eu percebi, está a falar sobre a tradução. Também concorda que há esta distância entre a tradução literária e a tradução científica, por exemplo, a tradução filosófica? Concorda? A professora Sofia concorda nesta distância, que existe esta distância e menos liberdade na tradução científica e mais liberdade na tradução literária? Concorda? 你同意吗？我同意，tradução literária tem mais liberdade. Tem. Eu posso entrar? Pode? Professora, uma pergunta. Me parece que a palavra Tien em chinês é uma palavra mais ambígua do que céu. Como a senhora falou, acho que a senhora deu 4 definições para Tien. E eu não acho que o português céu é tão amplo assim. Eu acho que o Jushi disse a mesma coisa, acho que ele deu 3 definições. Ele disse que o céu é o céu azul, ou um governante no céu, ou ali, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, será que não caberia usar talvez a palavra Deus, outras palavras e, sei lá, adicionar notas de rodapé? Porque, de certa forma, se você usar céu em português, você não vai, por exemplo, dar o sentido de outsider, de governante lá no alto. Talvez você pudesse adicionar Deus e colocar uma nota de rodapé. Olha, isso é um Deus chinês que não é pessoal, ou não tão claramente pessoal, ou que tinha essas características durante o período dos estados combatentes. Será que assim não seria razoável? Sim, sim, sim. Céu, acho que também é muito... Tien é muito difícil de traduzir. Às vezes, até acho que, às vezes, também com pinyin, Tien. Isso. Certo. Mais uma questão. A gente tem 1 minuto para uma questão e uma resposta de 20 segundos. Acho que não tem. Estourou o tempo. Vamos passar para o professor Jorge Bruxo,